enfim, do nosso programa. E hoje o professor Rodrigo, ele está aqui, faz parte do programa PPG, que vai estar aqui com a gente nesse mini curso. Eu só queria dar algumas pequenas informações para vocês antes da gente apresentar e começar o mini curso. É que já está sendo gravado. E aí, dúvidas, esclarecimentos, o professor vai explicar já que ele começar como essa dinâmica de conversa. Mas desde já, se você não estiver conversando, ou, enfim, não estiver participando no momento, a gente pede que você desligue o áudio e o vídeo, que é para não ficar muito pesado. A gente sabe que nem todo mundo tem internet muito rápida. E aí, se eu tiver 20, 30 pessoas com o áudio e o vídeo ligado, fica muito pesado e não consegue, enfim, se comunicar direito. A gente pede para vocês que quando começarem, desliguem as câmeras de vocês, tá certo? Mais uma vez, o link para quem entrou agora, o formulário, mais na frente eu vou jogar aqui, que é para vocês responderem e preencherem a questão do uso da imagem e do áudio de vocês, né, que está sendo gravado, para colocar no YouTube e no Instagram do nosso canal, para as pessoas que faltaram hoje, né, nos outros dias, puderem participar também. Uma primeira coisa que a gente queria falar para vocês hoje, né, a atividade de hoje ela não será computada, justamente porque esse encontro iria ser na quinta-feira passada e não pôde. Então, quem faltou, os amigos de vocês que faltaram hoje, falem para não desistir do curso. Né? Nós vamos editar a aula de hoje, né, o encontro de hoje, disponibilizar no YouTube o mais rápido possível, para vocês poderem participar e continuarem com o nosso mini curso. No entanto, né, o certificado, né, a declaração do curso de 30 horas, ela só será enviada para as pessoas que participarem, né, dos próximos encontros síncronos e quem fizer as atividades assíncronas, né? O professor Rodrigo também vai explicar durante o mini curso que serão feitas atividades e a realização das atividades, elas contam com uma participação, né, do momento assíncrono. Então, se você não realizar essas atividades, a gente não pode emitir certificado, tá certo? E a outra vida já para o final, em relação a como que vai surgir essa dinâmica dos grupos. Professor Rodrigo, né, professor Rodrigo de Paiva Serino, ele é doutorando de ensino das ciências, né, pelo PPGEC, ele é mestre pelo mesmo programa, especialista em metodologia do ensino da matemática e física, graduado, né, em engenharia elétrica pela UFPE e participa do grupo de pesquisa em educação ativa, atua como professor do curso de engenharia elétrica na UFRPE, na unidade do Cabo, onde ele exerce a sua prática docente na aplicação e no desenvolvimento de estudos e metodologias ativas de aprendizagem, com foco especial na interação da aprendizagem por projetos, como outros aportes teóricos, como o design think, o método STEAM e o ensino híbrido no ensino das engenharias. Professor Rodrigo, ou amigo, como posso dizer, né, toda sua, fica à vontade. A gente só peço que o senhor explique só como essa dinâmica, para a galera entender melhor, tá certo? Beleza. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer o convite para dar esse curso. Né? Eu vou até aproveitar para poder organizar minhas ideias para escrever a tese. Né? Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela inscrição de todos. Espero que esse momento seja de muito aprendizado para mim e para vocês. Qual é a dinâmica? A dinâmica é que a gente vai conversar. Não tem porquê a gente, como é que eu posso dizer assim, esperar falar um monte de coisa para depois perguntar. Fiquem à vontade, vocês podem chamar a hora que vocês quiserem. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. A gente pode interagir. Como o Vodney falou aí, né, eu sou engenheiro, né, então, às vezes, eu tenho alguns, como é que eu posso dizer assim, vícios de formação, né, eu falo as coisas muito rápido, às vezes eu acho que está todo mundo entendendo, ninguém está entendendo bolhufas, e talvez eu queira sempre dar uma conotação prática às coisas que eu estou falando, então, toda vez que precisar, se eu vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, né? Eu acho que quanto mais à vontade a gente ficar, eu acho que vai ser
mais proveitoso para todo mundo. Isso, inclusive, é uma das premissas do Design Thinking, né? A gente precisa aceitar e interagir a hora toda para que a gente consiga construir soluções e consiga empreender, né, projetos para que gerem impacto na sociedade, né? Então, fiquem à vontade, gente, fiquem à vontade. Eu sou um colega de vocês e hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar do outro lado, porque ninguém sabe de tudo e a gente precisa aprender sempre a hora toda, tá certo? É uma pena que a gente não pode estar junto, gastando post-it, né? Colando nossas ideias, nossas impressões no post-it. Seria muito mais legal, muito mais, como é que eu posso dizer assim, instigante, entusiasmante, porque a gente acaba vendo a produção de todo mundo, né? E aí a coisa anda melhor. Eu só queria fazer 2 observações para a gente começar esse curso. A primeira delas é que o Design Thinking, ele veio da área dos negócios, né? Ele não é uma proposta para a área educacional. Ele vem se tornando uma proposta para a área educacional com o tempo, com a força de vários professores, pesquisadores, que estão empenhados em fazer essa adaptação, né? Então, muitas das vezes, eu vou falar nos termos dos negócios, certo? E aí, se eu não conseguir contextualizar logo na hora qual é esse contexto de negócio dentro de uma sala de aula, aí vocês, por favor, puxem minha orelha. Rodrigo, como é que seria isso na sala de aula, né? Porque, como a gente ainda está no processo de adaptação, muita coisa acaba passando, né? E aí eu peço minhas sinceras desculpas desde já. A segunda coisa que eu já falei, e eu vou falar de novo. Às vezes, principalmente na área dos negócios, a gente quer que tudo ande muito rápido, né? Tudo tem que ser muito rápido, muito, como é que eu posso dizer assim, incisivo. Às vezes eu vou falar umas frases de efeito, né? Se eu falar uma frase de efeito dessa e vocês sentirem que precisa de mais alguma, como é que eu posso dizer assim, alguma explicação mais teórica que a gente possa fazer entre a gente, será perfeito, tá certo? Porque eu já trabalho com o Design Thinking, vai fazer 2 ou 3 anos, então muita coisa já deixou de ser um estudo e passou a ser prática, né? Eu vou fazendo, e às vezes eu esqueço de problematizar, às vezes eu esqueço de explicar melhor, às vezes eu pulo alguma informação importante, então fiquem à vontade, gente, tá certo? Não tem por que a gente tá aqui criando dificuldades. Então, vamos tocar esse curso, né, de uma forma bem tranquila, que eu acho que vai ser uma oportunidade massa para todo mundo, tá certo? Então, eu vou projetar aqui minha apresentação. Eu também não fiz uma apresentação muito alargada, justamente porque eu queria que a gente pudesse conversar sobre, do que simplesmente eu falar e vocês ouvirem, né? Senão perde o sentido de ser uma aprendizagem por problemas, por projetos, perde o sentido de ser um design thinking e perde o sentido todo da história, né? Se eu falar e vocês só escutarem, a gente está reproduzindo o modelo tradicional de ensino e não é tão isso que a gente quer, como é que se diz assim, passar, né? Uma outra situação é que eu mandei para a Priscila, se precisar eu mando novamente no grupo do WhatsApp, eu passei um livro, né? Aquele livro é bem interessante, porque ele nos dá uma grande quantidade de possibilidades de dinâmicas que a gente pode fazer com os alunos para construir as soluções. Essa é aquele livro é um livro mais, como é que eu posso dizer assim, é mais prático. Se vocês preferirem, eu posso passar esse livro aqui também, né? Que ele foi idealizado pelo pessoal da IDEO, que é a empresa que foi a percussora
nessa história de Design Thinking, que é da IDEO, né? Então, tem todo esse livro aqui, que é Design Thinking para Educadores. Essa é a primeira edição, já é um pouquinho antiga, acho que tem uns 5, 6 anos, né? Então, a gente foi o que fizeram, pegaram todo aquele, como é que eu posso dizer assim, aquele aporte teórico do Design Thinking para a área dos negócios e trouxeram para a área educativa, né? Então, a gente tem aqui as fases, como é que faz cada uma dessas fases, quais são as dinâmicas que são indicadas para cada uma dessas fases. Então, a gente joga lá no grupo e vocês fiquem à vontade para usar quanto quiser. O livro que eu mandei para a Priscila foi esse aqui, ó. Foi Design Thinking, Inovação em Negócios, né, que esse já é bem mais prático, uma coisa onde ele fala sobre... Desculpa, gente. Ele fala sobre a dinâmica e já dá um exemplo de como fazer e reporta também uma forma como ele enxergou uma dessas oportunidades que ele teve de fazer a dinâmica. Então, por isso que eu achei esse mais indicado. Mas tem outras e várias outras, né? E aí a gente tem várias formas de enxergar o Design Thinking, tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, né, desenvolvendo soluções de projeto com Design Thinking. Isso aqui, o apresentador aí, o mestre de cerimônias, ele já fez a minha apresentação. Eu sou professor da Universidade da Rural, lá na Unidade do Cabo, né, mas eu não sou dedicação exclusiva, eu trabalho 20 horas só na universidade, né, mas ainda assim a gente está empreendendo vários estudos e a gente tem um grupo de aprendizagem ativa lá na UAXA, que é o Núcleo de Aprendizagem Ativa da UAXA, que eu sou o presidente. Ele conta com uma equipe bem multidisciplinar. Então, são 5 professores, cada um de uma engenharia. Eu da engenharia elétrica, e tem a professora da civil, da mecânica, de materiais de eletrônica. A gente tem uma professora de português. A gente tem... São 2 professoras de português, uma pedagoga, né, que também ajuda a gente nisso, e a gente está quase conseguindo que entre um professor de física e um de cálculo, né, para a gente tentar abranger todas as possibilidades do que acontece num projeto de engenharia. É claro que para cada área vai ter uma especificidade diferente, então a gente coordena esse grupo, né, que esse grupo ele já vem produzindo conhecimento a nível nacional e internacional. A gente já vem conseguindo publicar artigos tanto no Brasil como no exterior, e nossa expertise hoje, o que a gente tem mais pesquisado no momento, é sobre avaliação por pares e autoavaliação, né? A gente tem se debruçado muito, a gente se debruçou durante... a gente começou a usar a aprendizagem por projetos na UAXA em 2016. Os meninos um pouquinho antes de mim ainda, em 2015. Então já vão fazer 6 anos, né, que a gente está trabalhando nisso. E a gente tem mais de 50 projetos rodados. Então, dentro desses 50 tem projeto bom, tem projeto ruim, tem projeto que deu certo, tem projeto que não deu certo, tem projeto que deu confusão, tem projeto que ficou super maravilhoso, tem de tudo. Por quê? Como a metodologia, apesar dela ser bem, como é que eu posso dizer assim, fundamentada, a gente não consegue achar muitas experiências exitosas, né? A gente vasculhou muito em relação ao Brasil, né, no que diz respeito ao território nacional, e a gente não encontrou tanta coisa legal. E a gente começou a fazer uma busca internacional para tentar... Só que a realidade internacional é totalmente diferente da gente, né? Enquanto a gente está aqui, está falando de aprendizagem por projetos, de um projeto, lá em Aalborg, por exemplo, o currículo do curso, ele é em aprendizagem por projetos. Ou seja, não tem a disciplina, não tem a caixinha, né? Ou seja, são os projetos que empreendem os currículos, né? E fazem com que os estudantes sejam formados naquela área. Então, a gente ficou... Então, só restou uma saída para a gente, a tentativa e o erro.
E a gente foi fazendo. Hoje em dia, a gente chegou num grau de maturidade que é interessante. Quando a gente está estudando, fazendo as práticas, quando a gente vai enxergando coisas novas, a gente vai tentando mudar, mas a gente conseguiu chegar numa maturidade onde os comportamentos e os resultados eles começam a se repetir. Quando a gente chega nesse tipo de situação, é porque ou a gente chegou no nosso limite teórico, metodológico, né? Ou a coisa funcionou, né? Ela tem uma aplicabilidade legal. A gente tem coisa para melhorar, óbvio. A gente queria fazer de tudo o melhor possível. Ainda temos bastante limitações, inclusive a de um laboratório. Né? Um laboratório não, né? Que a gente não faz pesquisa nas salas de aula. A gente queria era uma oficina. O cara construir, quebrar, aquela coisa toda. Mas a gente ainda tem limitações, então a gente parou um pouco de pesquisar essa parte metodológica e foi para a questão das avaliações. E aí todo mundo aqui deve ser da área da educação e sabe que é um grande gargalo da nossa área, é a área das avaliações, mas a gente tá chegando lá, né? E aí, hoje vai ser uma explanação um pouco mais conteudista, né, onde a gente vai inserir um pouco do que a gente quer fazer, um pouco do que a gente tenta reproduzir. Então, qual é o contexto atual? O contexto atual é que o professor hoje ele é um palestrante, né? Então, ele fala e o aluno escuta, do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. E passivos, recebendo toda a informação que eu estou dispondo, né? De uma forma bem descontextualizada, ou seja, eu não estou trazendo nenhum exemplo prático real até agora do que vem a ser a metodologia, e a gente tem um ensino pluridisciplinarizado, ou seja, são várias disciplinas, né? E aí, eu gosto sempre de falar isso. Não é o caso da gente estar aqui demonizando o ensino tradicional. Tudo que foi construído até agora foi construído a partir do ensino tradicional. Bom ou ruim, certo ou errado, quem construiu tudo que está até agora foi o ensino tradicional, né? E tem gente que vai continuar achando que essa é a melhor forma ou a forma que ele mais se identifica de fazer a inserção da prática docente dele. Então, continue. Né? Eu, Rodrigo, não acho. Eu acho que os tempos são outros. A gente mudou um monte no que a gente diz respeito ao nosso processo produtivo e tentar desconectar o processo produtivo da educação é uma questão que pode suscitar em vários debates, mas o que a história mostra é que os dois andam casados. Então, esse processo produtivo ele mudou. A gente precisa de um cidadão que ele tenha outras aptidões, as quais aquela que o ensino tradicional ela não permite desenvolver. Né? Então, os métodos tradicionais eles faziam sentido quando o acesso da informação era difícil. Ou seja, o professor detinha o conhecimento, era muito difícil ter livro, né, principalmente no ensino superior, o livro, não, mas no ensino fundamental também. Eu acho que o advento de ter livro nas escolas é coisa de 10, 20 anos para cá. Né? Até pouco tempo atrás não tinha os livros na escola. Então, era muito difícil de ter informação, e a informação ficava a cargo do professor. E o professor passava isso para os estudantes. Né? E não decorre que esse método expositivo ele é ruim. Não é ruim. Né? Só que a gente acha que não é mais suficiente. A gente precisa dar uma repaginada nessa história, porque os alunos estão com o celular na mão, eles estão inquietos, eles não conseguem assistir um vídeo de mais de 10 minutos, eles entendem muito mais por fotos do que por textos, e a nossa tarefa está se tornando cada vez mais difícil. Né? Então, para terminar como é que eu posso dizer assim, de atenuar esse contexto de mudanças, a gente ainda tem a promulgação da nova BNCC, não é isso? Ou da nova, ou da primeira BNCC, né? Que traz um banco de conhecimentos e competências para que o estudante venha desenvolver
durante o ensino básico, né? Então, e discutir BNCC também é uma discussão que envolve sociedade, envolve processo produtivo, envolve concepção de educação, mas a realidade é que ela já está em vigor, né? E que as escolas de todo o país, elas precisam se adaptar, se reorientarem para essa nova grade de competências. Então, a gente precisa refletir, eu particularmente, eu que sou um cara que tem um componente ideológico bastante aflorado, eu gostaria muito de criticar essa BNCC e a gente fazer um debate, como é que eu posso dizer assim, de cunho filosófico, sociológico, mas não foi o que aconteceu. Essa BNCC passou numa rapidez que eu nunca vi um negócio desse e está em vigor, né? E aí a gente precisa tentar agora reduzir o dano, né? Então, a gente... quais são essas competências gerais que a BNCC traz para o nosso estudante? Primeiro é o conhecimento, é o conteúdo, né? A forma como ele lidar com aquela informação, o pensamento científico, crítico e criativo, né? O repertório cultural, ou seja, é fazer como é que eu posso dizer assim? É fazer o entrelace entre o conhecimento e o pensamento científico com a cultura na qual ele vive, na qual ele está imerso, né? Ele saber comunicar esse conhecimento, ele ter uma certa habilidade digital para entrar no mundo digital, sabendo procurar as informações corretas, né? E aqui conseguindo se desvencilhar das fake news, do anticientificismo e essas coisas todas. O trabalho e projeto de vida, esse eu acho que foi um ganho que a BNCC teve, apesar de serem jovens e crianças, mas que eles já tenham alguma ideia do que vai ser no futuro, do que o espera no futuro. Eu acho que isso é uma questão que deve ser bem trabalhada. A argumentação, poder negociar aquilo que ele está aprendendo, discutir com as pessoas sem brigar e sem essa cultura do cancelamento nem da refutação, né? Então, que o conhecimento ele possa ser construído a partir de argumentos sólidos, calcados na ciência. O autoconhecimento e o autocuidado, esse 9, ele também é uma competência que eu acho que é um novo ganho, é um ganho a mais é de lascar, né? Mas assim, é uma possibilidade que a gente tem de trazer a preocupação do outro, né, naquilo que eu estou estudando, nas decisões que eu estou tomando, que tem a ver também com responsabilidade e cidadania. Então, dentro desse contexto, de todas essas competências, será que o ensino tradicional, eu falando, os estudantes copiando, que hoje eles não copiam, tiram uma foto, ainda tem isso, né? Os alunos copiando ou prestando atenção no que eu estou falando, será que o ensino tradicional ele consegue varrer todas essas competências? Na minha opinião, não. Né? Então, como é que se diz? A gente precisa possuir de um repertório didático e metodológico dentro de sala de aula para que a gente possa trabalhar todas essas competências dentro de uma proposta onde o estudante ele venha a ser o protagonista da construção do seu próprio conhecimento, né? E uma das características mais marcantes da aprendizagem por problemas ou por projetos ou qualquer outra metodologia ativa é tanto a autonomia do estudante como a possibilidade que ele tem de mediar o seu conhecimento com os pares, né? Ou seja, com o amigo dele. Se no ensino tradicional ele tinha que ficar sentado numa cadeira, imóvel, calado, olhando para frente, no caso de uma metodologia ativa, a gente acaba fazendo com que o estudante ele tenha que negociar e ele tenha que interagir a hora toda para poder resolver um problema, né? E
esses problemas, eles também não podem ser problemas superestimados. A gente também tem piadas horríveis, né, com um aluno e com um professor, né, e a gente nem pode achar que o aluno, ele não consegue fazer nada, nem pode achar que o aluno consegue fazer tudo, né, porque essa do cara conseguir fazer tudo, com a ajuda do YouTube, ele consegue um monte de coisa. A zona de desenvolvimento proximal se alargou, né, com a questão do YouTube. Mas por quê? Porque lá já tem dizendo como é que se faz um monte de outras coisas. Né, um monte desses projetos que a gente vem a propor. E aí a gente precisa alargar, inclusive, essa zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o que é que o aluno consegue executar sozinho. E eu vou mais além. O que é que ele consegue executar tendo consciência científica, tecnológica e conteudística do que ele está fazendo? Né? Não adianta o estudante conseguir resolver um problema, conseguir construir o produto e não entender todos os conceitos que estão ali empregados. Não adianta. Não adianta. Eu dei uma palestra um dia desse para o povo da UFPB e teve um professor lá que quase que ele só não bateu em mim porque era pela internet. Mas eu disse, olha, se for para a gente mandar os alunos construírem coisas sem eles aprenderem os conceitos das áreas que estiverem envolvidas, é melhor nem fazer. Não faz. Porque a gente piorou o que já não estava legal. Né? Então, o conteúdo, ele é importante. O conteúdo, ele é o balizador, ele é o que norteia a nossa prática docente. A gente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, a gente não pode dar aula do que a gente quer. A gente dá aula do que está lá no plano de ensino, na diretriz curricular. Eu não sei, faz muito tempo que eu não dou aula no ensino fundamental, e eu não sei como é que é o nome das diretrizes que vocês fazem lá. Eu sei que tem o CIEP que vocês botam as notas, mas eu não sei, eu me esqueci. Se alguém puder dizer aí, vai ser massa. E aí, uma coisa tem que estar linkada à outra. Você está fazendo um projeto para aprender determinado conteúdo. Se não for assim, não faça. É perca de tempo, distração. Tá ok? Então, e isso ele é mais atenuado porque o estudante ele está agora menos condicionado à palavra do professor, porque ele consegue dirigir, né, a construção do seu próprio conhecimento. Então perceba, se a gente não tem um norte estratégico bem definido, o aluno tem tudo para desviar o foco. Então, ou a gente estabelece esse foco, esse conteúdo que a gente quer que ele aprenda, ou tende a ser somente uma prática diferente de sala de aula, onde ele aprendeu qualquer outra coisa, menos o objetivo pedagógico que foi estabelecido para aquele momento. Tá certo? E nessa questão da autonomia do estudante, eu gosto sempre de fazer aquela frase de efeito, né, que eu estava falando no começo, né? O aluno, ele é autônomo, ele não é independente. E eu vou dar um exemplo, que eu estou ministrando uma disciplina de aprendizagem que tem como abordagem didática a aprendizagem por projetos e pelo computador, né, remoto, online, qualquer nome que você queira chamar. E aí eu tenho uma questão de projeto muito delimitada. Eu pedi para os meus alunos fazerem assim, olha, eu quero que você explique para os alunos do ensino fundamental, meus alunos são o primeiro período do curso de engenharia elétrica, eu quero que eles expliquem para os alunos do ensino médio como é a engenharia elétrica, quais são as áreas de atuação do engenheiro eletricista e quais são as áreas técnicas, né, a área de trabalho da engenharia elétrica.
Aí a gente tem toda a, a passagem, né, o ciclo, né, o processo de design da metodologia. E um grupo chegou para mim essa semana dizendo: ó, professor, a gente vai gerar energia a partir de energia solar. Eu digo: então você vai fazer o seguinte: antes de gerar energia com energia solar, volte lá para o enunciado do projeto, né, o enunciado do problema, da questão desafiadora, e veja se é isso que eu estou perguntando. Por que eu estou pedindo? Porque não foi isso que eu pedi. Acho lindo gerar energia com energia solar. É massa isso. Coisa mais bonita do mundo. Mas não foi o que eu pedi. Então volte, leia e perceba lá que não foi isso que foi solicitado. E aí eles tiveram que refazer todo o ciclo, né, do design thinking, né, da ideação, da imersão e da ideação. Tiveram que voltar a fazer tudo de novo. Por quê? Porque um determinado membro do grupo norteou as ações para aquele resultado e acabou não correspondendo ao que foi necessitado. Então, a gente precisa, o papel do professor nesse caso é orientar, é manter o grupo focado no objetivo do problema, da questão norteadora. É fazer com que o estudante não perca o foco. É fazer com que os estudantes encontrem uma solução conjunta que respondam àquilo que foi solicitado. Eles têm autonomia para para construir essa resposta do jeito que eles quiserem. Mas a pergunta precisa ser respondida. Então, o aluno tem autonomia, ele não tem independência, ele não vai fazer o que ele quiser. Tá certo? Então, cultive e incentive os interesses pessoais dos estudantes. E aí tem uma passagem que é muito legal. Quando eu peço para os alunos fazerem grupos, eu peço para eles criarem um logotipo, né, e um nome do grupo. E, intuitivamente, eles transformam isso já numa empresa. Aí eles já dizem que são engenheiro fulano de tal, analista não sei das quantas, tal. Eu acho isso bonito. É arretado. Mas eu tenho que chegar para eles e dizer: olha, gente, eu sei que o interesse de vocês é esse, mas nesse ambiente e no ambiente dos negócios você não pode fantasiar. Então, se o seu interesse é esse, você vai dizer: olha, eu estou me formando engenheiro, eu estou me formando analista. Né? E aí a gente consegue delimitar um pouco e trazer para a realidade, para o real. Você não é isso ainda, você vai ser. Vai demorar um pouquinho, mas vai ser. Mas não é isso ainda. Quando eu tento fazer essa analogia para o ensino fundamental e básico, né, o ensino fundamental e médio, eu acho que não teremos tantos esses problemas. E eu acho que ele se manifestará, se houver, de outra forma. Porque essas especialidades elas vão acabar sendo multidisciplinares. Ou seja, a gente vai ter um problema que vai ter o físico, o biólogo, o químico, o geógrafo, né, o das linguagens, o do marketing, e por aí vai. E isso talvez seja até bem mais instigante, né? Então, a gente precisa que os estudantes forneçam explicações claras e compreensíveis, né, que ele ofereça uma linguagem informativa e não controladora, ou seja, a gente não pode controlar de forma muito dura o que os estudantes estão falando, né? Tem que deixar eles falarem, tem que deixar eles à vontade para eles expressarem tudo que eles estão sentindo. Tem que mostrar para a ciência, para dar tempo ao aprendizado individualizado, e reconhece e aceita expressões e sentimentos negativos. Dentro do design thinking e dessa abordagem por projetos, uma das coisas que a gente precisa aprender logo de cara é a lidar com o erro. Por quê? Porque vai errar. E errar é normal. O que não é normal é apresentar um projeto errado. Você pode conceber ele em alguma fase, errar aqui, errar ali, alguma coisa,
vai errar tranquilamente. A gente erra, eu erro, todo mundo erra. A gente erra na nossa vida, erra no nosso trabalho, erra no trato com algumas pessoas, erra a hora toda. E por que não vai errar na escola? Vai errar e a gente vai ter que. Desculpa, gente. Comi alguma coisa aqui. Enfim. E vai errar. Então, o que é que a metodologia diz? E tem uma metodologia interessante, que é a da Startup Enxuta, que ela tem uma frase que é bem legal. Não, você pode errar, desde que seja logo, erre rápido. Né? Não deixe para errar na hora de construir o projeto. E a gente vai ver daqui a pouco como é que isso se dá. Então, a aprendizagem ativa, ela trabalha muito a autonomia, o protagonismo, a confiança, o senso crítico, a colaboração e a resolução de problemas. Aqui a gente tem os elementos essenciais para a aprendizagem baseada em projetos, né, que é o que a gente vai buscar. Então, a questão problemas, o problema ou questão desafiadora, espírito de exploração, originalidade, reflexão, voz do aluno, crítica e revisão e apresentação de um produto. Ou seja, tudo isso aqui são elementos que precisam estar presentes na hora que a gente desenvolve uma aprendizagem baseada em projetos. Com o intuito de aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, que são os 4 pilares da educação. Isso pelo Jacques Delors, lá em 1996. E outras características da aprendizagem por projetos. É um conteúdo significativo, né? É uma pergunta instigante, pesquisa e inovação, os alunos vão atrás da pesquisa e tal, aquele negócio todo. As habilidades do século XXI, que a gente falou agora, o protagonismo do aluno, ou seja, ele está à frente da construção do seu próprio conhecimento, o feedback e a revisão, ou seja, o professor precisa estar dando feedback sistemáticos para os estudantes do que eles estão produzindo, né? E a apresentação de um produto. A gente precisa valorizar aquilo que os estudantes constroem, né? E eu estou falando de aprendizagem por projetos e eu achei interessante a gente entender um pouco do que é um projeto. A gente tem uma organização, certo? Que ela chama-se PMI, que é o Project Management Institute, né? Que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é como é que eu posso? Uma referência no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, tá certo? Então, geralmente uma pessoa que acaba estudando para tirar uma certificação do PMI em gerenciamento de projetos, consegue arrumar bons empregos para ganhar bem mesmo, tá certo? Bem mais do que um professor. Então, as pessoas, também é uma certificação cara, se eu não me engano, custa $700, e você tem que fazer um curso, tem que ter, como é que se diz? Experiência na área e essa coisa toda. Então, o que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Veja, numa frase tem um monte de informações. Primeiro que é um esforço, ou seja, você vai trabalhar nele. Mas é um trabalho temporário. Ele é um trabalho que tem início, meio e fim. Então, você tem um problema. Esse problema ele precisa ser decodificado para que a gente entenda o que é esse problema e depois a gente transforma esse problema em um problema da nossa área, né, da nossa expertise, do nosso métier. Depois a gente constrói as soluções e empreende, coloca o produto na rua, né? E aí, peço a atenção de vocês para que a gente perceba esse gráfico aqui. No eixo aqui vertical, a gente tem o custo e pessoal, ou seja, quanto de dinheiro e quanto de tempo e quanto de pessoas trabalhando, desculpe, a gente vai ter de acordo com as fases do projeto. E o eixo da horizontal aqui é vertical, né, gente? É horizontal aqui. A gente tem o tempo. Então, o tempo é esse tempo todinho aqui. Esse é o tempo de projeto.
Percebam que na fase inicial, a gente vai precisar de pouca gente e pouco dinheiro, né? Que é essa área aqui, ó. Não é isso? Então a gente vai precisar de pouca gente e pouco dinheiro. Eu vou trocar dinheiro por recurso, né? Pouco material, vamos supor assim, tá certo? E aqui a gente vai ter essa fase inicial. Agora percebam a área de desenvolvimento do projeto em si. O quanto de tempo, de gente e de recurso a gente vai precisar para construir esse projeto, né? E a fase final, terminar aqui na fase final também empreende, significa menos gente e menos recurso. Quando eu falo recurso, vamos supor que a gente use materiais recicláveis, né? Então, no começo, que é um começo de planejamento, de concepção, de esboço, de escopo, a gente vai precisar de pouco. Mas na fase intermediária, que é a hora de botar a ideia no papel e começar a construir, a gente vai precisar de muito. E a fase final, que é a fase dos retoques, a gente vai precisar de pouco. Tenho aqui o ciclo de vida dos projetos, né? Ou seja, você tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Esse tipo de explanação vale para qualquer projeto. Se você compreender, vamos supor os projetos da gente de dissertação ou de tese. Tem a fase inicial, que é a fase do estudo, das disciplinas, não sei o quê, bababá. Depois tem a fase intermediária, que é a fase de escrever, que é a fase que exige mais da gente, que exige o experimento, que exige a dinâmica lá que a gente vai aplicar, que exige análise de resultado, que exige um monte de coisa, e tem o final, que é a entrega do produto e a apresentação, a defesa. Então, qualquer projeto a gente consegue visualizar dentro desse ciclo de vida. E veja, pagar disciplinas é um tanto quanto rápido, vamos supor assim, né? Tipo, só são, no caso da dissertação, são 24 créditos. Então a gente consegue pagar. Mas já em paralelo com as disciplinas, a gente já tem que começar a escrever, porque vai ter a defesa como é que é? Da qualificação. E depois vai ter a escrita final para poder defender. Alguém quer falar? Não, né? Só foi porque tava saiu o nome da qualificação, aí eu fui ajudar. Aí, isso é o nosso projeto. Qual é o produto do nosso projeto? Não, o produto é a tese, o produto é a dissertação. É o final, né? Então, a gente passa por tudo isso. A gente pode não perceber, né, cada um na sua fase, mas a gente passa por tudo isso, né? Então, tem aquele finalzinho também, que é fazer as correções da tese, ou da dissertação, entregar lá na biblioteca, não sei o que e tal. Tudo isso acontece. Então, temos a fase inicial, a fase intermediária e a fase final, né? E esse gráfico é um gráfico que eu acho arretado e que a gente deveria ter ele bastante em evidência, né? Quando a gente está fazendo um projeto, vamos fazer o projeto, vamos supor que sejam nossas dissertações, enfim, nossas teses. O que é a influência das partes interessadas? Quem são as pessoas interessadas no meu projeto? Sou eu, meu orientador, o programa, né? A área da qual eu estudo. Então, qual é o poder de influência que essas partes têm de influenciar no meu projeto? Eles conseguem influenciar muito no começo, nas fases iniciais. Eu diria que eles conseguem influenciar muito até a qualificação. Depois da qualificação, a gente vai tocar o projeto. Está tudo escolhido, a gente já planejou, já leu, não sei o que tal. Vamos escrever, vamos tocar, vamos terminar o produto. Eles não conseguem mais influenciar tanto. Talvez uma coisinha aqui, outra ali, né? Ou seja, as pessoas conseguem influenciar os nossos projetos no começo.
Do meio para o final já fica muito difícil. Isso também se reflete de forma inversamente proporcional no custo das mudanças. E vamos colocar custo como custo de tempo, custo de trabalho, custo de dinheiro. Ó, mudar o meu projeto no começo, aqui nessa fase, é de boas. Enquanto a gente está pensando no que vai fazer no projeto, não sei o quê, o custo das mudanças é baixo. Mas a partir de um certo ponto, aonde já está tudo definido, a gente tem pouco tempo para o final, e a gente vai fazer uma mudança drástica no projeto? Não vai. Por quê? Porque o custo dessas mudanças é muito alto. Né? Então, casando isso com aquilo que eu disse no começo, se é para errar, erre logo. Erre no início. Erre até a qualificação. A qualificação é para errar. Poxente, dá para fazer as coisas não tão corretas até a qualificação. Ó, tive uma ideia aqui, o pessoal da banca teve uma outra percepção, a gente pode reformular essa ideia? Pode. Até aquele momento dá para fazer. Agora, se chegar do meio para o final e querer fazer mudança drástica, não dá. Não dá. Às vezes acontece, né? A gente sabe que acontece, né? Mas não era não era o ideal. Né? Não seria o mais indicado. Então, se é para errar, erre logo. Erre no começo. Erre enquanto está pensando, erre nas percepções, erre no começo. Tudo tem que errar no começo. Né? Por quê? Porque é a parte que a gente ainda não está construindo nada. A gente está só conversando sobre. Né? Então, tudo isso acaba se completando. Né? E como é que a gente vai fazer? Né? Quais são as fases da aprendizagem por projetos? Esse aqui é uma das propostas, né? Uma proposta de sequência para aprender durante o percurso do projeto. A gente tem a pergunta motivadora, depois tem um desafio proposto, tem a pesquisa de conteúdo, tem que cumprir o desafio, a reflexão e o feedback, responda a pergunta inicial e a avaliação do aprendizado. Percebam, a gente tem a pergunta motivadora e essa pergunta se transforma num desafio. Sentiu a diferença do que é a mudança de uma pergunta para um desafio? E do desafio, quando a gente chega no desafio, depois do desafio, a gente vai pesquisar, ou seja, vamos correr atrás das informações para tentar resolver o desafio, né? E aí, logo na quarta etapa, ele já cumpriu o desafio. Ou seja, ele já construiu. Ele já resolveu, e já construiu não. Ele já tem a solução e vai começar a construir e tal, e vai dar tudo certinho. Né? Depois a gente vai ter o feedback do que vem a ser, do que foi construído, né? E por fim vai ter a resposta à pergunta inicial, ou seja, foi isso que foi solicitado? E aí a gente faz uma avaliação do aprendizado. Veja, essa é uma das formas. Tem outra forma. Eu tenho esse livro, né, tá aqui na minha mesa, eu peguei ele aqui para estudar. Esse livro, ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. Ele é bom porque ele é um guia. Ou seja, ele só diz como fazer. Faça isso, faça aquilo. Como é que a turma diz? É a famosa receita de bolo. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa entender também, né? É uma receita de bolo? É. Você gostou desse bolo? Gostei. Você quer fazer um bolo desse? Faça. Se não, procure outro bolo. E aí, outro bolo vai ter outra receita. Ah, não, eu vou inventar meu próprio bolo, que foi o que eu inventei de fazer na minha tese. Eu vou inventar meu próprio bolo. Então, pronto. Vai lá, vai-te embora. Estuda química, estuda física, estuda lá o gastronomia, vai-te embora estudar e vai fazer teu bolo, né? Agora, se tu gostou desse bolo, faz esse. Está aqui, ó, pronto. E aí, como é que se faz esse bolo? Você tem que ter
Você tem que começar um projeto imaginando como ele vai terminar. Ele não é solto. E imaginando no que ele terminar, não é imaginar o produto. É imaginar como os estudantes vão estar no final. O que é que você quer que os estudantes desenvolvam até o final do projeto? Né? Formule a questão orientadora, ou seja, qual vai ser, o que é que ele vai pesquisar? E aí, para eu formular a minha questão orientadora, eu vou ter que ir lá. Qual é o conteúdo que eu tenho que estudar dessa vez? Eu vou falar de física, que era o que eu dava aula no ensino médio. Eu quero estudar calor sensível, calor latente. E o que mais? E equação geral da termodinâmica. Né? E aí, qual é o projeto que eu faço para poder atender isso aqui? Certo? Então, é isso. E aí, a gente botar para e passo os dois. Depois a gente tem que planejar a avaliação. Planejou tudo, veja que até o terceiro ponto é só planejamento. O projeto ainda nem começou. Quer dizer, começou na fase inicial e na fase de que a gente pode errar, que a gente pode mudar, que a gente pode chamar outras pessoas para o projeto, que a gente pode entender que talvez não seja esse conteúdo, é melhor fazer com outro. Por aí vai. Então, até aqui é ideia. E na ideia pode tudo. Depois a gente vai aplicar o projeto, os alunos vão começar a construir, e aí a gente vai ter que mapear. Mapear é saber exatamente quais são as fases que o aluno vai percorrer para construir aquele projeto, e, por fim, gerenciar todo esse projeto, né? Todo esse processo. Então, esse daqui também é um... Pois não, pode falar. Interromper aqui. Diz aí. Ficou bem claro essas etapas, mas eu queria que tu trouxesse um exemplo. Um exemplo. Um exemplo mesmo de um projeto que tu fez, seja no mestrado, seja no doutorado, aqui no projeto, só para a gente entender mais claro essas etapas, né, que tu mostrasse no quadro anterior, né, de como organizar direitinho, seria bem legal. Massa, vamos lá. Deixa eu me lembrar aqui um projeto que a gente fez. Pronto, o projeto do meu mestrado. O projeto do meu mestrado, ele queria ir ver como é que se dava, né, a construção do projeto, né, o processo do projeto, e qual é que era a questão norteadora, né? Eu queria que os estudantes, eles construíssem um sistema de irrigação inteligente. Era isso. Eu queria que eles irrigassem o solo, isso no primeiro período, tá, gente? Por quê? Eu sou da área, então eu sabia que para ele poder fazer essa inteligência, ele ia ter que pegar um sensor de umidade, colocar no chão para medir a umidade da terra. Só que o que é que eu não sabia? Porque tem isso também, a gente não sabe tudo não, né? Qual tipo de planta, quanta água é necessária para irrigar determinado tipo de planta? Eu não sei. Não sei. Mas eu sei como faz um instrumento. Eu digo, olha, se eu sei colocar o sensor de umidade no chão e medir quando é para irrigar e quando não é para não irrigar, os meninos conseguem aprender qual tipo de planta tem que receber determinada quantidade de água. E aí eles vão escrever isso para mim e isso vai ser uma questão de projeto. Ou seja, isso tudo na minha cabeça, nada está funcionando, viu, ainda. Viu? E aí o que é que vai acontecer? Eles vão ter que pesquisar se for um gramado, vai ter que ser uma irrigação por gotejamento, vai ter que ser uma irrigação por aspersão, vai ter que ser uma irrigação, eu não sei, eles vão ter que procurar. Aí, a partir do que eles encontrarem, eu pego a informação dele e bato se é verdade. Aí, eles vão me dizer isso, aí eles vão me dar a área irrigada, né? Aí eu já tinha uma outra história. Quanto de área ele vai irrigar?
Porque, dependendo da quantidade de área, vamos supor que seja 1 metro quadrado, ele vai precisar de X quantidade de água e de X tipo de irrigador. Mas se ele for irrigar 10 metros quadrados de área, ele vai precisar de 3 bichos desse, ou então de um bem potente, que vai gastar mais energia. Aí eu começo a pensar essas coisas. Pá, não sei o que, pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou delimitar, porque eu não quero que ele aprenda a calcular metro de área irrigada. Eu quero que ele aprenda a irrigar, eu quero que ele aprenda a inteligência. O que eu quero que ele aprenda é que ele vai ter que ter uma informação, ó, o solo, se tiver 50% úmido, jogue mais água. É isso que eu quero que ele aprenda. É isso. Só que, para ele fazer isso, tem um bocado de outras coisas ao redor. Então, eu comecei com o fim em mente. Ó, tá vendo? Eu já estou lá na frente dizendo, para ele fazer isso, ele vai ter que fazer tal coisa, blá, 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 não sei o que, tal, tal, tal. Porque eu também não vou pedir para os alunos fazerem uma coisa que eu não sei nada. Como é que eu vou orientar os alunos se eu não sei nada? Então, vamos lá, e a gente vai caminhando. Aí depois eu preciso fazer uma pergunta, uma questão desafiadora. Aí a gente tá lá na UAXA, né, lá no Cabo. E lá no Cabo tinha muito uma história, a gente até acabou com isso. A nova gestão lá acabou e eu era totalmente a favor que acabasse com isso. A gente deixava de dizer que era da Rural para ser da UAXA. Não, aqui não é Rural não, aqui é UAXA. Não, vamos acabar com isso, nós somos da Rural. Nós somos da Universidade Federal Rural. Então é o seguinte, nós somos de uma universidade que nasceu das ciências agrárias e um engenheiro agrônomo está precisando de uma solução para um problema dele. Tu entende agora? Ou seja, dei uma contextualizada, tornei a questão, como é assim, importante para o estudante. E aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Eu quero saber quais serão os passos. Comecei com o fim em mente, depois formulei a questão orientadora. Agora a gente precisa planejar a avaliação. Eu vou avaliar, geralmente lá, isso já de bastante tempo, a gente sempre avalia por rubricas, né? Rubricas, né? Desculpa. A gente sempre avalia por rubricas, então faz o insatisfatório, o satisfatório, o muito bom, né? 3 ou 4, e a gente já faz isso há bastante tempo, mas aí a gente tem que mapear o projeto. Quais serão os passos? Primeiro, eu quero que ele construa o projeto escrito, como se fosse o projeto que a gente apresenta na qualificação, com fundamentação teórica, com metodologia, com tudinho. Então, o que foi que eu fiz? Que foi justamente o momento em que eu identifiquei que a professora de português era muito importante para o projeto. Então, professora de português, a senhora pode ensinar para os estudantes como é que se faz esse tipo de relatório? Posso. Pronto. Aí, veja, na minha disciplina, eu vou avaliar o que ela está fazendo na disciplina dela. Ou seja, eu já peguei aquele... Primeiro a gente tem que ir lá na professora de português e dizer, olha, esse conteúdo é do mesmo período de vocês podem fazer isso? Aí a gente bateu a emenda lá, pode, então pronto. Na disciplina de português, o estudante escreve o projeto. E aí a professora de português vai avaliar coesão, coerência, construção de... Eu não sou de português não, mas sou péssimo, me desculpem. Aí ela vai avaliar os negócios lá, como é que é, sei mais não, só sei coesão e coerência, foi o que eu decorei. Aí o coesão, coerência, tá, aquele negócio todinho. Então lá ela discute isso, e o mesmo texto que ele entregou para a professora de português, ele entrega a mim. E eu vou ver se aquilo tem, como é que eu posso dizer assim, fundamento científico, técnico, dizer, ó, isso aqui é um projeto de engenharia, dá para você construir. Ou então dizer, ó, isso aqui não dá para escrever um bocado de besteira aqui, vai ter que fazer tudo de novo. Né? É uma coisa também que a gente aprendeu lá, né? Para a gente não existe passar ou não passar. A gente não quer. Se for para dar nota,
Não, a gente quer que o cara faça. E se ele errou, ele vai fazer de novo. Tá entendendo como é que é? Então, ele vai pesquisar, aí ele construiu todo o texto e depois ele vai dar naquela época a gente ainda trabalhava assim, antes do design thinking. E ele vai me dar agora um memorial descritivo do projeto dele, ou seja, a planta, os cálculos, os materiais que ele vai usar, os equipamentos, tudo, ele vai me dar tudo. Pronto, velho. Primeira VA, primeira unidade, é isso aqui. Tá massa, constrói agora. E na segunda unidade ele constrói. Aí ele me constrói em 3 momentos. No primeiro momento, ele me entrega como se fosse o equipamento aberto, para a gente ver o que é que tem dentro, se o que está dentro é o que está planejado. Depois a gente vê se está funcionando. Depois ele já entrega ele fechado para fazer teste de função, ou seja, está funcionando, não está funcionando. Ajeita isso, melhora aquilo. E depois a amostra dos produtos, que é o dia da entrega para todo mundo ver. Ou seja, você mapeia todos os dias. Ó, eu quero que nesse dia entregue isso, nesse dia entregue isso, nesse dia entregue isso. Ou seja, é um esforço temporário. Como é que eu posso dizer mais? Intencional. Eu quero que ele faça isso tal hora, isso tal hora, isso tal hora. Ninguém faz o que quer a hora que quer. Queria eu poder fazer o que eu quero a hora que eu quero. Mas a gente não faz, a vida não é assim. Então, a gente tem que entregar dentro dos prazos. Então, a gente mapeia o projeto. Eu estou falando de um projeto de engenharia. Mas podia ser qualquer outro projeto. Vocês olham, nesse projeto, nesse daqui eu quero tal coisa, nesse outro eu quero tal coisa. Nesse que eu estou fazendo agora, que é pela internet, como é do primeiro período, geralmente é sempre o mesmo assunto, né? São as áreas e atribuições da engenharia que cada um faz parte. Aí, como está remoto hoje, aí eu pedi que eles construíssem alguma coisa que explicassem para os alunos do ensino médio o que é a engenharia que ele faz parte, né? E quais as áreas de atribuição. Beleza. Aí, o que é que eles fizeram? Aí já foi com o design thinking, né? Aí eles seguiram a parte e eles estão na última parte agora de testes, que é o primeiro protótipo, que é como é que a gente chama? Que é o MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, entregue uma parte do seu projeto para a gente ver se funciona. Porque se não funcionar, a gente vai mudar logo. Entende? Mas todo projeto, ele tem que ter as fases. Você tem que, uma hora entregar isso, outra hora entregar isso, outra hora faz isso, outra hora entrega isso. É sempre assim. Tá certo? Eu vou passar aqui para dizer como eu faço agora, tá certo? Que é justamente o design thinking, que é um modelo mental, né? É uma forma, é um processo de pensamento, né? Como você pensa o projeto, né? E aí a gente resolve problemas complexos a partir de um tipo de pensamento que te leve a isso. E aí é bom que eu diga também de onde foi que eu tirei esse danado desse design thinking. Um dia eu estava lá na UAXA e eu pedi para os alunos construírem um aplicativo no celular explicando as áreas e atribuições. Sempre é a mesma coisa, é o que eu estou dizendo. É o mesmo assunto, mas muda um aplicativo no celular que explicasse. Todos os grupos fizeram um quiz no celular, tipo do Kahoot. Todos os grupos fizeram a mesma coisa. Eu fiquei invocado. Eu digo, não é possível, velho. Todo mundo pensou a mesma coisa? Como é que eu faço para esses caras pensarem tudo diferente? Porque cada um tem uma ideia doida dessas aí de fazer. Tinha a ver, porque que repetia até as perguntas. Né? Eu disse, não é possível. Um pegou do outro, copiou. Não, eu não vou fazer mais isso, não. Né? Aí eu disse que eu já sei. A gente tem um polo de tecnologia muito forte aqui em Pernambuco, que é o Porto Digital, né? Lá, o pessoal diz que eles têm ideias inovadoríssimas, que são um polo de tecnologia, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu digo, pronto, então eu quero saber o seguinte, o que eles constroem lá no Porto Digital, prioritariamente não me interessa, porque não é engenharia. Mas como é que eles pensam?
O que é que eles têm na cabeça? Que eles conseguem ter tantas ideias boas? Né? Alguma coisa diferente tem. Aí eu procurei o Porto Digital. Aí o Porto Digital disse, ó, tem duas coisas aqui que vocês precisam aprender rapidamente. Um é o Design Thinking e a outra é a Startup Enxuta, né? Que é, tipo, vocês já devem ter ouvido falar. Quando você quer abrir uma empresa, aí o pessoal manda você ir no Sebrae e no Sebrae você vai fazer um plano de negócio. O plano de negócio é um catatal de folha da bexiga que tem um monte de informação que para a organização do negócio, para a administração do negócio, é até interessante, mas para testar a ideia não é. Para testar a ideia não é. Então, qual foi a primeira coisa que o cara me disseram? Ó, esquece essa parte um pouquinho. Ela é importante, mas não agora. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte: isso que tu estás pensando é uma boa ideia, levando para isso dá dinheiro, a turma tem interesse de comprar isso. Então, vamos testar? E aí foi quando eles me disseram, ó, o Design Thinking que a gente usa como processo para criar as ideias e a Startup Enxuta. Por quê? Porque na Startup Enxuta você testa a ideia. Testou a ideia, deu certo, continua. Aí vai fazer o plano de negócio. Testou a ideia, deu errado, já volta e já vai fazer outra ideia. Né? Então, eu ainda não fiquei satisfeito. Eu digo, rapaz, beleza, tranquilo. Eu vou lá no Porto Digital, no Centro de Informática da Federal. Não dizem que lá os caras pegam altos projetos, aí tu chega lá, tem um projeto que é 4 milhões de reais, o outro projeto é 10 milhões de reais, a turma só fala de milhão lá no Sim. Aí eu, pronto, e eu agora, o que é que vocês falam? Não, é Design Thinking e Startup Enxuta. Eu digo, pronto, então é isso que a gente tem que estudar. Né? E aí, foi isso que a gente começou a se debruçar, né? E aí, deixa eu passar aqui. Eu vou passar esse videozinho para vocês escutarem o que é o Design Thinking, de onde ele veio, essas coisas todas, tá? Vou tirar aqui meu fone de ouvido. Você sabe o que é Design Thinking e como ele pode te ajudar a resolver problemas? Eu sou Augusto na Prática e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse método. Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia criativa baseada no processo de criação dos designers. Daí vem o nome. Ele pode servir para diversas coisas, desde criação de produtos e serviços até melhorias incrementais, como ferramentas ou tecnologias. De forma geral, o Design Thinking pode ser aplicado em qualquer cotidiano de qualquer empresa para a resolução de problemas. Algumas gigantes que usam do Design Thinking, só para você ter uma ideia, são a Apple, Procter & Gamble, a Sony. A gente tem um vídeo aqui nos cards, inclusive, da Ellen Kiss falando sobre como é a aplicação do Design Thinking dentro do Itaú. O processo estruturado da metodologia tem algumas etapas, como a de pesquisa, ideação, seleção das ideias, prototipagem e testes. Duas personalidades são responsáveis pela disseminação do conceito de Design Thinking. Um deles é o professor de Stanford e fundador da consultoria de inovação IDEO, David Keeley. O outro é o Tim Brown, atual CEO dessa consultoria e autor de um best-seller na área, o Change by Design. Essa metodologia já era mais ou menos aplicada em outras áreas da ciência ou da engenharia. O Tim e o David pegaram essas ideias todas que estavam na ciência e na engenharia, juntaram e entenderam como aquilo poderia resolver problemas no dia a dia também de organizações. O processo, normalmente, tem algumas etapas básicas, que podem ser 7, 6, 5, 4, depende muito da natureza do trabalho que você está desenvolvendo. E eles são baseados principalmente em 3 principais valores, que são o da empatia, da colaboração e da experimentação. Na D-School, que é o Instituto de Design de Stanford, onde o David é professor, ele conta com 5 principais passos. O primeiro é criar empatia ou compreender o problema. Aí você vai analisar as pessoas que estão envolvidas no problema, sejam eles clientes, funcionários. Dado isso, você precisa entender o que eles gostam, o que eles querem, do que eles precisam, e aí você começa a entender um pouquinho melhor esse problema todo envolvido. O segundo passo é você definir o problema que você vai resolver. A partir da pesquisa inicial, você vai olhar para as necessidades das pessoas envolvidas e vai definir de fato qual que é o problema que você quer resolver. Isso nos leva para o terceiro passo, que é o passo de ideação. Nesse momento, você vai deixar as ideias fluírem. Então, olha para aquele problema e deixa que as pessoas deem ideias sobre como resolver aquele problema.
sem censura ou qualquer tipo de restrição. Então chegamos no quarto passo, que é o de prototipar. A gente vai pegar algumas ideias que surgiram durante o passo anterior e vai testar na prática. Então a gente vai criar um protótipo, um primeiro produto que resolveria mais ou menos o problema definido. Isso nos leva para o quinto passo, que é o de testar esse produto. Levar esse produto que a gente criou para ver se ele de fato resolve o problema é passo essencial e vai ajudar a gente a identificar os gaps que ele ainda não está resolvendo. Então a gente vai trazer ele de volta para dentro, desenvolver um pouco mais, até que ele consiga de fato resolver o problema que a gente definiu lá atrás. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. Deixa também seu comentário dando sugestões de vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal do Na Prática. Pronto. E aí, esse foi um vídeo explicativo, né? E algumas partes desse vídeo são situações que a gente precisa conversar melhor. A primeira questão é a dos valores, né? E ele falou aí dos valores que são a empatia, a colaboração e a experimentação. Veja, quando você está construindo um projeto, você está construindo um projeto para alguém. Nunca é um projeto para mim mesmo. Alguém vai usar o seu projeto. Alguém vai ler seu projeto. Alguém vai trabalhar com o seu projeto. Então, a gente precisa entender como aquela pessoa que está lá esperando o nosso projeto, ela quer receber esse projeto. Não adianta a gente fazer o projeto. É uma coisa que eu acho bem doida assim, tá ligado? Alguém já perguntou para o estudante como é que ele acha que deveria ser uma sala de aula? Alguém já perguntou para o estudante como é que ele acha que deveria ser o livro dele? Ah, mas ele não tem maturidade para falar isso, ele não tem conhecimento técnico. Será? Né? Então, quando a gente está fazendo o nosso projeto, alguém vai usar. Alguém vai usar. Né? E o meu orientador é o professor Marcelo, né? Que eu me lembro que quando eu fiz o projeto lá da irrigação, aí eu fui mostrar a ele o projeto na reitoria. Quando eu estava falando com ele sobre a tese, sobre a dissertação, tal, não sei o que, ele para, olhar para mim e faz: ô Rodrigo, isso funciona mesmo? Eu disse: poxa, professor, que danada é isso? Funciona. Aí ele olhou para o campo da rural ali e fez: vamos irrigar esse campo? Eu digo: bora, compra o material que a gente faz. Né? Ainda não rolou. Por um bocado de situações. Minhas até, inclusive. Eu estou sem tempo nenhum. Mas foi a primeira coisa que ele perguntou. E aí, quando eu fosse fazer o projeto, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que chegar para o professor Marcelo e dizer: professor, como é que o senhor quer esse negócio? O senhor quer irrigar ele como? Me diga aí. O senhor quer ter aqui, na sua tela, quantos litros d'água foram necessários para irrigar o campo? O senhor quer apertar um botão daqui para irrigar a tela lá? Como é que o senhor quer? Diga aí. E ele ia dizer. Né? A mesma para qualquer projeto que a gente esteja fazendo. E é uma coisa, às vezes, por exemplo, eu preciso internalizar que eu não estou escrevendo a tese para mim. Não sou eu que vou ler minha tese. Né? Então, eu tenho que escrever para os outros precisam entender, os outros precisam ver sentido naquilo. Né? Então, os outros quem? E aí foi uma pergunta que eu fiz uma vez, o povo se chateou, né? Não, qualquer pessoa vai ler sua tese. Não vai, não. Qualquer pessoa não vai, não. Né? Qualquer pessoa é muita gente. Né? Então, quem são as pessoas que vão ler a nossa tese? São outros pesquisadores. São professores. Né? Tem um público-alvo. Tem alguém com quem a gente tem que conversar para poder entender o que é que ele quer ver. Então, tudo isso faz parte da empatia, é se colocar no lugar do outro, sabe? É tentar ver pelo lado dele. A gente sabe o que está fazendo, mas quem está pedindo, não. Um livro que tem, que foi o que eu estudei lá para minha dissertação, que é Introdução à Engenharia, uma abordagem baseada em projetos, ele coloca, a questão de projeto dele é o seguinte: uma pessoa chegou para ele e fez: olha, eu queria que você desenvolvesse para mim uma escada.
Aí o cara, escada já está desenvolvida, tem de todos os tipos aí, né? Não entendi por que uma escada. Aí foi na hora que ele bateu assim e fez, se todas as escadas disponíveis não atendem à necessidade desse cara, tem alguma coisa específica nessa escada que ele não sabe dizer o que é, mas que a gente tem que descobrir para produzir essa escada para ele. Compreendeu? Então, esse é o enredo, né, do livro. É bem, bem legal. Então, isso faz parte da empatia. A outra parte do valor do design thinking é a colaboração. Veja, você não vai conseguir fazer sozinho. Tem uma autora chamada Olga Pombo, que ela escreve sobre interdisciplinaridade. Eu acho massa essa autora. E perguntaram, chamaram ela para fazer uma palestra, né, sobre interdisciplinaridade. Aí a primeira coisa que ela fez foi: a primeira coisa que me perguntam é o que é interdisciplinaridade. Pois eu vou responder: eu não sei o que é. Mas, e aí ela desenvolve todo o raciocínio dela a partir de elementos que ela julga serem importantes na hora de se falar sobre interdisciplinaridade. E uma delas é justamente isso. Olha, é o que você não consegue fazer sozinho. Você não consegue, muito pouca coisa você consegue fazer sozinho. Estou falando de projetos, viu, minha gente? Não é de coisas rotineiras, ou que a gente já sabe fazer, pelo amor de Deus. Mas, assim, não consegue. Então, e a teoria do complexo, né, de Morin, ele deixa muito evidente, né, claro, o que é o complexo? É aquilo que é tecido junto. Então, como é que a gente vai tecer junto as coisas? Separando as disciplinas, deixando cada uma delas na sua caixinha, né? Então, esses muros precisam ser derrubados. E a gente precisa de colaboração. Eu falei aqui, foi na hora que eu entendi que eu não conseguia construir um projeto viável, bonito, interessante, que eu chamei a professora de português. O que é que engenharia tem a ver com português? Engenheiro não gosta nem de escrever, né? Então, mas vai ter que escrever. O povo não vai ter que entender. O que eu estou construindo é para mim, né? Então, a gente vai ter que buscar essa colaboração entre todo mundo. Não existe ninguém que não sirva para um projeto. Claro que serve, do jeito delas. E uma parte da minha tese é descobrir como as artes, né, o ensino de artes, as habilidades desenvolvidas no estudo das artes auxiliam na construção desses projetos. E, por fim, a experimentação, ou seja, teste. Tem gente que constrói uma coisa, eu estou com vergonha de mostrar, mostre. Ah, mas eu não sei se vai funcionar. Funciona, bota aí, testa esse negócio, se não funcionar, a gente faz outro. E aí um amigo meu disse uma frase, o Wilfred Gadelha, um roqueiro, né? Eu sou metaleiro. E aí esse meu amigo, ele disse uma frase arretada que ele diz o seguinte: eu não tenho compromisso com o erro. Eu também não. Desde que eu li essa frase, eu também não tenho mais. Não tenho compromisso nenhum com isso. Se eu estou errado, eu estou errado. Pronto, faz de novo. Mas não tem problema nenhum, não. Não tem por que ficar insistindo. Tá errado, pronto, vamos fazer de novo. Uma coisa que eu sinto falta no meio acadêmico é a pessoa chegar e dizer, isso está errado. Né? Porque sempre, não, olha, não é bem assim. Veja, segundo fulano de tal, não, segundo, vê só, isso aqui está errado, por causa disso. Tal, e tal, faz de novo, pô. Isso agiliza, sabe? E trabalhar com o Ivaneide nessa parte é arretado, né? Porque ela diz mesmo, isso aqui não tá certo, não. Faz de novo aí, pronto, o cara faz de novo, pô. Faz de novo, qual o problema fazer de novo? Faz de novo, não tá errado. E vai insistir no erro, vai se comprometer com o erro, vai agarrado com o erro até onde? Faz de novo, pô.
Agora faz logo, para poder errar logo, para a gente fazer o certo mais rápido. Beleza? Então testa, tem que testar, né? Uma das coisas que eu acho mais legais, assim, e que às vezes no mestrado não dá nem tanto tempo, é da gente fazer o piloto das nossas pesquisas. Se a gente conseguisse fazer toda vez, ia ser massa, velho. Sabe? Mas a gente não tem esse tempo. Infelizmente. Fora dos valores, eu gosto mais de discutir sobre os pilares do design thinking, né? O primeiro pilar é esse perfil T. Esse perfil T, ele diz o seguinte: a gente precisa de pessoas que sejam propensas a terem competências interdisciplinares. Ou seja, pessoas que consigam se envolver com várias áreas do conhecimento. É óbvio que ela não vai ter profundidade em todas elas. Vai ter profundidade em uma, no máximo duas. Mas que ela consegue transitar em outras áreas sem ficar incomodada. Né? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu consigo transitar bem numa área de história, numa área de geografia humana. Eu não consigo transitar bem na área de biologia. Eu não sei nada de biologia. Sou analfabeto funcional. E analfabeto, como é que é? Cientificamente analfabeto em biologia, eu sou. Tá certo? Então, faz parte. Então, até onde vai nossa competência interdisciplinar? Até onde a gente consegue abarcar essas disciplinas, eu tendo aqui, sendo especialista em uma das áreas, né? E conseguindo conversar com as outras. E quando eu falo da minha área em específico, eu preciso ter profundidade de conteúdo. Ó, da minha área eu manjo, eu sei bem, né? Então eu tenho que estar aberto para receber a contribuição das outras áreas e eu vou contribuir de forma profunda com a minha área. Certo? Depois disso, nós temos que ter espaços adaptáveis. As nossas salas de aula são uma cadeirinha atrás da outra e aquele quadradinho, né, tal. Ó, bicho, hoje não vai dar não, a gente vai ter que fazer um círculo e depois a gente vai ter que juntar 4, tira 4 e fica essa e afasta as cadeiras, faz no chão e vamos para outro canto, não sei o quê. Tem que ser adaptável. Qual é a tarefa? Será que todas as tarefas que os alunos têm que desenvolver em sala de aula necessitam obrigatoriamente que as cadeiras estejam umas atrás das outras, enfileiradas e sem um aluno olhar para o outro? É complicado isso. Então, o espaço ele tem que ser adaptável. E a gente tem que é essa questão do duplo diamante. Eu acho esse fundamento lindo, que ele diz o seguinte: quando eu descubro uma problemática e as pessoas se voltam para corrigir para entender essa problemática, a gente vai ter pensamentos totalmente divergentes, né? Mas quando a gente precisa definir uma problemática, que vai ser a problemática de desenvolvimento das nossas soluções, nós precisamos convergir. Então, ó, descobrimos, abrimos o leque, todo mundo contribui, não sei o que tal. Mas agora fecha, porque nós temos que convergir para uma única ideia, ou para uma única problemática. Chegou na problemática. Agora a gente vai ter que criar a solução dessa problemática. Abre de novo. Ideias das mais loucas possíveis. Tá entendendo? As ideias que... As viagens total da batatinha. Pronto. Vai botando aí. Depois, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que escolher uma ideia. Fecha tudo de novo. Então, esse movimento de abrir e fechar, eles chamam de duplo diamante. Né? E eu acho sensacional. Tem se eu pudesse, eu teria um outro pilar, né, que é o pilar Rodrigo, que eu vou batizar esse. Rodrigo Cirilo -R 2021. Ele vai ser o seguinte: sabe qual é a melhor ideia que existe? É a do outro. Tem gente que... E a gente aprendeu muito isso lá no Narrativa, velho, que é o grupo lá da UAXA, né? A gente vai fazer alguma coisa, vai definir alguma coisa,
A primeira coisa que o cara faz é, diz tua opinião, aí o cara começa a falar, aí fala o outro, fala a outra, todo mundo sai falando, blá, 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 aparece um monte de coisa. Qual é a melhor ideia que aparece? É a do meu amigo, é a da minha amiga. A gente pega essa ideia boa dessa pessoa, lapida ela para ficar cada vez melhor. Ou seja, até se a gente não tem compromisso com o erro, a gente também não vai ter compromisso com a ideia. Não, a minha ideia é a melhor, porque eu sou uma mente brilhante, a reencarnação de Marie Curie e de Albert Einstein. Não existe isso, gente. A melhor ideia, Newton ficou, é o grande Isaac Newton pegando a ideia dos outros. Né? Então, é isso. A gente diverge, converge, né? E aí a gente tem as 3 fases do processo do Design Thinking. Lá no vídeo ele fala que no mínimo 4, né? E eu gosto de 3, que são 3 grandes, que eu acho que conseguem mostrar de uma forma bem ampla o que é o Design Thinking. É a imersão, a ideação e a prototipação. Veja, os outros exemplos que eu vou dar a partir desses, eles aumentam um pouco a fase da imersão e aumentam um pouco a fase da prototipação. Mas é a mesma coisa, tá certo? Então, tem essa mobilidade. Eu gosto dessas 3, porque 3 é um número cabalístico que eu não sei, acho que é porque eu toco baixo, aí é tônica, terceira e quinta e a música sai. Então é 3, tá certo? Mas, nesse livro, que é o livro da Carolina Costa Cavalcante e da Andrea Filato, ela fala em 4 fases, né? E aí, quais são essas 4 fases? É compreender o problema, projetar soluções, implementar a melhor ação e prototipar, né? Ou seja, são 4 ideias. Percebam aqui, ó, esse gráfico aqui embaixo. Tá vendo como ele é? Todos os outros, as outras, como é que eu posso dizer, propostas em Design Thinking vão meio que repetir esse gráfico, um pouco mais esticado, um pouco mais condensado, um pouco mais enxuto, mas vai ser isso. Mas aqui, ó, inspiração, ideação, implementação, as 3 fases do Design Thinking. E aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a divisão da prototipação em 2, né? Que são essas 2 aqui, né? Da implementação, tá? Isso aqui já é o processo do Design Thinking do livro do Design Thinking para educadores, né? Em vez de ser somente uma fase, ou 3 fases, já são 5, né? Que é a descoberta e a interpretação, que é a mesma coisa que a imersão, a ideação, a experimentação e a evolução. E vamos lá, né? São 5 fases aqui, né? Eu trouxe fazendo a relação com a fase das professoras anteriores do livro, que foi o livro, aquele livro arretado, né? Que compreendeu o problema, fase 1 e 2, projetar fase 3, implementar fase 4 e prototipar 4 e 5. Então, é tudo isso aqui, tá certo? Dá no mesmo, só que diferente. Então, hoje, a gente já está terminando essa explanação de hoje, eu não sei nem que horas são, né? Já deve estar todo mundo dormindo também, que ninguém fala nada. É 9h30. Pronto, então vamos terminar logo isso aqui, né? E aí a imersão, e eu disse que ia falar pouco, ó. Vamos lá. Nesse momento da imersão, a equipe do projeto aproxima-se do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do usuário final, né? Ou seja, vamos entrar no problema. O que a gente vai fazer agora é entrar no universo do problema. E aí, quando a gente está falando de imersão, a gente está falando de empatia e busca de informações, né? E aí, olha como a gente trabalha a empatia e olha como a gente procura essas informações. Primeiro, a empatia é saber o que as pessoas dizem, saber o que as pessoas pensam, o que elas fazem, o que elas usam, o que elas sabem, o que sentem e o que sonham. Então,
o que as pessoas dizem e o que pensam é uma empatia que ainda está um tanto quanto na superfície. Se a gente quiser conhecer na profundidade as pessoas que está aqui, ó, a gente precisa saber o que elas sabem, o que elas sentem e o que elas sonham, né? Para a gente aprender, para a gente buscar informação do que elas dizem e pensam, a gente faz entrevistas. Para fazer o que fazem, para entender o que fazem e o que usam, a gente faz observações. E essas sessões generativas é como se fosse um tipo de grupo focal, tá certo? Para ficar mais. E aí a gente sabe o que elas sabem, o que sentem e o que sonham. E esse conhecimento ele é explícito, logo na superfície, depois ele é observável, um pouquinho mais de aprofundamento, ele é tácito, ou seja, ele é intrínseco às pessoas, e ele é latente. Nem as pessoas sabem que tem esse conhecimento. Então, tudo isso precisa ser investigado, né, para que a gente tenha essa imersão. Daqui a gente vai trabalhar agora essas duas fases, que vão ser as fases que vocês vão levar para o momento assíncrono, né, que é a descoberta e a interpretação. E o que é que se faz na descoberta? A gente entende o desafio, né? A gente prepara a pesquisa e a gente coleta inspirações. Percebam que não são informações. A gente coleta inspirações. Ou seja, o que é que já foi feito? Né? O que é que inspira a gente a resolver aquilo? E a gente vai ter a interpretação. A interpretação é contar histórias, ou seja, as pessoas, quando elas se veem de frente de uma situação, elas gostam de contar as histórias que elas... Porque aquilo fez um significado, tem um significado para ela, né? E dentro desse significado, dentro dessa história, a gente procura esses significados. E com isso a gente estrutura as oportunidades. Ou seja, a gente descobre, ou seja, faz a pessoa se abrir, ou seja, aquele mundão de informações, o pensamento divergente, e depois a gente interpreta, ou seja, fecha a questão, entende qual é o problema, faz o pensamento convergente dessa vez, tá certo? E aí, só para a gente trabalhar no que diz respeito ao que é uma ideia e um insight, né? O insight é o achado proveniente da imersão, é a identificação de uma oportunidade. Se você está lendo, você começa a ter insights. Ou seja, são percepções, certo? Você tem a informação e você tem muitas informações. Dessa quantidade grande de informações, você consegue garimpar os insights. É isso aqui, é isso aqui. E até aqui, quando você garimpa vários insights, você tem uma ideia, que é a ideia que vai, como eu posso dizer assim, reunir todas essas percepções, né, que você teve lá. Então, como é que a gente faz para fazer essa análise e essa síntese? A gente tem diagramas de afinidades, tem mapas conceituais, tem personas, tem critérios norteadores, tem mapas de empatia, tem jornada do usuário e tem o blueprint, né? Ou seja, são várias as dinâmicas que podem ser realizadas pelos integrantes de um grupo que a gente pode agregar tudo, né, para poder ter a ideia. Primeiro a gente estuda o que é, né, para depois a gente saber qual é a ideia que a gente vai querer ter. E por fim, hoje, a gente vai ter a nossa questão norteadora, que é o que vai como é que diz assim, dar contexto a tudo que a gente está aprendendo aqui nesse primeiro momento do curso. Hoje, tudo faz muito barulho. As buzinas, as sirenes, automóveis, máquinas, e neste contexto estão nossas vidas, cada vez mais atarefadas, esqueci do atarefadas, pedindo por sossego e silêncio. Assim, uma forma de diminuir um pouco esse incômodo seria conscientizando nossos vizinhos sobre poluição sonora. O que vocês, estudantes, podem fazer para sensibilizar os moradores próprios a não emitirem tanto barulho?
Essa é a nossa questão norteadora, tá certo? Então, era isso que eu tinha para hoje. Estou à disposição aí para tirar dúvidas, para conversar e vamos embora. Vou colocar aqui para a gente ir conversando. Pronto, gente. Estou à disposição de vocês. Eu só queria lembrar, né, para quem está chegando, quem chegou para o meio, final, que tem aí tem um formulário rolando, que é em relação à autorização do uso da imagem, tá certo? Então, nesse momento, o Altony ele já vai desligar, né? Não vai ser mais gravado, que é um momento de conversa, mas todas aquelas interações no início para cá, quem participou, seria interessante preencher o